Vamos de papo simbora. Tava demorando, né, gente? Tô aproveitando para gravar aqui esse vídeo, esse papo simbora, no mesmo dia que eu tô gravando outro vídeo. Eu tô aqui no Parque Municipal de Gondomar. Quem já é inscrito no canal sabe que o papo simbora é um momento que a gente conversa sobre algum assunto específico e eu converso de uma forma bem relax, sem muito roteiro, tá? E o assunto que eu vou trazer hoje, nesse nosso papo simbora, é sobre os haters. Olha, temos haters aqui no canal, temos os antifãs. Existe essa palavra antifãs? Não sei se existe essa palavra antifãs. Aquelas pessoas que odeiam você, que odeiam seu conteúdo. Nossa, é forte falar isso, né? Odeiam você, meu Deus. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre, né? Por que eu quero falar sobre isso, gente? Porque algumas pessoas até comentaram comigo recentemente sobre os comentários no canal serem retidos, eles têm um filtro, a gente priva os comentários, eles só são publicados, eles só se tornam públicos, quase não sai, eles só se tornam públicos depois que passa por a nossa aprovação. Eu vou falar nesse vídeo um pouquinho por que e trocar uma ideia com vocês a esse respeito, tá? Antes, se inscreve no canal se você não é inscrito. Seja bem-vindo, se junte a nós nessa nossa aventura que tem sido morar em Portugal. É desafiador, é uma aventura a gente mudar de país, mudar toda a nossa vida para cá com 2 crianças, mas tem sido muito proveitoso, muito prazeroso, embora esse tempo que o mundo está vivendo, né? Mas vamos lá, vamos ao papo simbora. Nós temos haters, eu não diria que nós temos haters, então já vou começar aqui de outra forma, tá? Mas quando a gente decide vir para a internet, seja no Instagram, seja no Twitter ou aqui no YouTube, quando você decide expor a sua vida de alguma forma ou expor a sua opinião de alguma forma, porque existem canais em que as pessoas elas não estão expondo a vida delas, a família delas, elas estão expondo a opinião delas, a família não aparece tanto, a rotina não aparece tanto. Existem canais que as pessoas expõem abertamente a família, a rotina, e isso é uma escolha da pessoa, de quem está por trás da câmera aqui, de quem está aqui na frente da câmera gravando para vocês, certo? Vai depender da linha editorial daquele canal. Mas quando a gente decide se expor aqui, a gente sabe que a gente está se expondo para todo tipo de pessoas, para todo tipo de cabeças, para todo tipo de ideias e opiniões, e que obviamente haverão pessoas que vão concordar com o nosso modo de pensar e pessoas que não vão concordar, pessoas que vão gostar do nosso modo de viver quando a gente expõe a nossa vida e pessoas que não vão gostar. Isso é normal, e quando a gente toma uma decisão dessa é muito consciente disso. Eu acho que todo mundo, por mais que a gente é consciente disso, mas a gente não sabe a dimensão que isso vai tomar na nossa vida. Nosso canal não é um canal enorme, não é um canal grande, mas quando a gente começou a falar sobre Portugal, em especial, antes eu falava só sobre viagens, vez ou outra tinha algum comentário um pouco mais ácido, mas não tinha praticamente não tinha, certo? Mas quando nós começamos a falar sobre Portugal, eu sabia que alguns que eu ia atrair um novo público, e com isso eu ia atrair algumas pessoas que não são contentes com o nosso conteúdo ou com a nossa ideia de vir para cá, enfim, ou que acham que nós devíamos falar de uma forma ou de outra. A crítica, ela é bem-vinda, gente, porque a crítica, ela vai nos fazer refletir. E a diversidade de opiniões é legal, porque de repente você para e diz assim, o que a pessoa está falando aqui faz sentido, e aí te leva a pensar, te leva a refletir, te leva a construir um novo pensamento, te leva a confrontar os teus pensamentos. Então assim, eu quero deixar bem claro que eu não estou me referindo à crítica, não, pelo contrário, as pessoas elas são livres para discordar, elas são livres para pensar diferentes, elas são, certo? Existe essa liberdade de pensamento que todo mundo tem. E mais, a gente vai pensar e decidir coisas baseadas então na construção nossa de vida, em tudo que a gente viveu ao longo de toda a nossa trajetória, né? Que são trajetórias diferentes, certo? Mas o que não pode ser admitido é a falta de respeito. Do lado de cá, a gente sempre trabalha, a gente sempre prima pelo respeito por quem tá aí. Eu estou aqui em Portugal com a minha família com muito amor e com muito respeito por essa terra, com muito amor e com muito respeito por essa nação, pela cultura daqui, pelo povo daqui,
certo? Nós temos nos esforçado para ser respeitosos em toda a nossa conduta aqui, certo? A gente veio buscando algo para nossa vida, mas também buscando somar com esse lugar, certo? Então, se não há desrespeito do lado de cá, se toda a nossa comunicação aqui ela é respeitosa com quem está do outro lado aí, a gente também não pode admitir desrespeito do lado daí, certo? E aí entra a parte do porquê a gente privou os comentários, né? O que é esse privar os comentários? O YouTube, por si só, ele já faz um filtro de comentários que ele julga ofensivos, que ele julga que tenha palavras de baixo calão. No Brasil, a gente chama de palavrão. Então, quando vem xingamentos e ofensas, no geral, o próprio YouTube, ele já deleta. Se ele identificar alguma coisa ali que ele acha que é ofensivo, o YouTube já não passa, certo? Existe um filtro do YouTube. Só que esse filtro do YouTube, ele não é tão peneirado. Quando a gente começou a gravar sobre Portugal, alguns comentários desse tipo começaram a surgir. Natural, eu já acompanhava outros canais grandes aqui de brasileiros aqui em Portugal. Acompanhava antes, continuo acompanhando hoje. E eu já tinha visto esse tipo de comentário, esse tipo de reação nesses outros canais. Então era muito natural, certo? Que aconteça. Quero deixar um adendo aqui, que uma pessoa que faz um comentário assim, mais ofensivo, isso não diz respeito a Portugal, isso não diz respeito aos portugueses, isso não diz respeito ao Brasil, isso não diz respeito aos brasileiros, isso diz respeito àquela pessoa, isso denuncia aquela pessoa, isso mostra o caráter daquela pessoa, o posicionamento dela, não de todo um povo, não de toda uma nação, certo? E então a gente não generaliza. Só que quando a gente começou a tratar de Portugal em si, esses tipos de comentários começaram a aparecer. Quando são comentários, embora um pouco mais ácidos, mas que eles estão pautados apenas numa crítica, numa discordância de um ponto de vista, tudo bem, ok. Mas quando começa a sair dessa linha e passa por desrespeito, vai pro xingamento, e xinga mim, e xinga minha família, e coloca nomes, né, enfim, em nós, aí a gente não é obrigado a aceitar. Então eu comecei a excluir sim esses comentários. Houve um vídeo que a gente colocou aqui, que foi, acho que o primeiro vídeo que eu coloquei com o Gabrielzinho, meu filho mais velho, e ele falando sobre a escola e tudo, e alguns perfis, e o engraçado era que eram sempre os mesmos perfis, né? Eles começaram a tecer xingamentos com relação ao meu filho. E assim, eu preciso... A gente sabe que a gente cria os filhos para o mundo, e o mundo é isso também, mas o que eu puder fazer para protegê-los de algumas coisas, a gente vai fazer, né? Então, eu decidi, a partir de então, reter os comentários do nosso canal. Então, todo mundo, quando você faz um comentário aqui no nosso canal, esse comentário fica retido ali, o YouTube envia pra gente e a gente vai lá aprovar ou desaprovar. Ah, Társila, com isso você não aprova as críticas? Aprovo. Você pode olhar aí que crítica passa, sem problema. Eu não deixei de aprovar esses comentários que teciam esse tipo de... Pra não ter que ficar indo lá e excluir depois, certo? E aí, gente, o que acontece? Mas isso é muito tranquilo para nós, porque a gente sabia que isso aconteceria, certo? E o mais engraçado é que quando a gente tomou essa postura, esses perfis começaram a deixar de comentar, começou a diminuir consideravelmente. Por quê? Porque geralmente são pessoas que querem ser vistas, né? Que querem palco. E quando elas não têm, isso deixa de existir, certo? Mas aí o porquê desse vídeo? Mais um esclarecimento. Eu tenho alguns inscritos que até questionaram: poxa, eu fiz um comentário, não tá aparecendo. Aí eu disse: calma, gente, eu vou ainda ver os comentários e vou aprovar. Enfim, foi no momento que eu tava bem ocupada e não tinha visto na hora, porque eu procuro ver com uma certa frequência, certo? Mas também, deixa eu falar pra vocês, pra gente refletir, tipo, onde a minha opinião, onde o que eu tenho a dizer para o outro passa do limite de ser respeitoso, né? Onde eu começo a invadir o espaço do outro, por mais que a gente está falando de algo que a gente está expondo aqui, mas existe um espaço, existe um limite, e eu acho que esse limite é sempre a gente pensar assim: eu gostaria que falassem isso pra mim, eu gostaria que dissessem isso pra mim, tá? No mais, vocês podem comentar à vontade, quando tiver crítica, quando tiver sugestão, pode fazer à vontade, gente. Isso não nos ofende, isso não nos faz mal, pelo contrário, a gente gosta dessa interação de vocês. E tem o outro lado, tá? Que é o lado de que os comentários, eles servem para o nosso engajamento, então faz com que o vídeo seja mais recomendado pelo YouTube. Então isso não é um problema, pelo contrário, é uma solução. Mas é só uma explicação
porque a gente bloqueou os comentários, eles só passam depois de passar pelo nosso filtro, tá? E aí eu aproveito para dizer que a gente está num momento em que o mundo, mais do que nunca, precisa de empatia, precisa de generosidade, solidariedade, e a gente precisa se colocar mais no lugar do outro, respeitar mais o outro. E isso é algo que a gente precisa praticar em todas as áreas da nossa vida e em todas as nossas atitudes, inclusive atitudezinhas pequenas do dia a dia, inclusive no like ou no dislike que a gente vai lá e dá no vídeo que a gente assiste, enfim. Tá? A gente continua por aqui, sem medo dos haters. Por enquanto ainda com os comentários retidos, depois eu posso voltar, nem sei. Não é algo definitivo, mas a gente continua por aqui, continuamos postando nossa vida em Portugal, continuamos postando o que a gente pensa e o que a gente faz não é a verdade absoluta, não é o absolutamente correto, tá bom? É a nossa vida, é a nossa trajetória. Eu fico muito feliz de ter você nos acompanhando. Deixa seu like, se não era inscrito, se inscreve, fica aqui no canal para mais vídeos sobre Portugal. Tchau, gente!